é dele, né? E por mais errado que às vezes a gente é, tão falho, mas jamais o Senhor vai nos abandonar. O Senhor é um Deus fiel. E eu agradeço a Deus, irmãos, a cada dia, uma oportunidade, um privilégio, no meio de uma multidão, irmãos, se você for fazer uma reflexão, o Senhor escolheu eu e você para estarmos adorando e glorificando o nome dele. Isso não tem preço, irmãos, é um privilégio que não tem nada que pague nessa vida, é a presença do Senhor na nossa vida. Vou estar passando com o nosso pastor, Fabiano, que vai estar dando continuidade à ação. Graças a paz do nosso Salvador Jesus. Irmão, eu vou chegando. Uma quarta sim, uma quarta não. A gente tem que entregar uma criança 8 horas da noite, lá no final do serviço, corrigido. Mas ainda bem que Deus tem soldados aí para nos ajudar. Os irmãos estão bom? Glória. Você não abaixou um pouquinho no fundo dos cafés? Aí. Nós vamos estar. Hoje nós vamos entrar em Atos Apóstolos 3. Mas eu quero terminar falando sobre Atos 2. Aonde em Atos 2, aonde eles falavam em Atos 2:42 sobre os 4 pilares do Evangelho que a igreja ela foi fundada, né? Eu não vou falar aqui sobre doutrina e dogmas, porque nós já temos uma pregação a respeito de dogmas. Eu dei uma pincelada quarta-feira passada, mas eu vou amanhã, hoje à noite mesmo, porque está lá no YouTube, lá, eu só vou compartilhar e jogar no grupo, né? Sobre a falsa religião e o falso a máscara da falsa religiosidade. É o tema ligado nisso. Nós vamos estar. Aí, se você tem alguma dúvida, está tudo lá. Foi o estudo que a gente fez aqui. Hoje nós vamos entrar no capítulo de número 3. Eu não sei se nós vamos conseguir terminar hoje, mas Deus vai dar graça. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre a doutrina, porque muitas vezes você é perguntado por pessoas, né? E a tua igreja tem doutrina? Aí as pessoas confundem dogmas feitos pela religião com a doutrina dos apóstolos, né? Doutrina, nós aprendemos aqui, o que é doutrina dos apóstolos? São os 4 elementos que falam sobre a doutrina dos apóstolos, fala sobre o discipulado bíblico. Qual que é a doutrina dos apóstolos? Batismo em água, né? Primeiro não é batismo em água. A doutrina dos apóstolos, primeiro foi Pedro que ensinou lá, né? Arrependimento, batismo em água, para nascer de novo, né? Batismo em água e batismo do Espírito Santo, ressurreição de Cristo, prodígios, milagres e poder. Essa é a doutrina que Atos Apóstolos está falando. Não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com saia, bermuda, burca, gravata, nada disso, tá? Então nós aprendemos sobre isso. Nós já falamos sobre isso aqui, só falar pincelado. E também na comunhão, que falava sobre a união. A igreja que não tem união lá na igreja, Jesus disse, até porque não é um pedido, é uma ordem, né? Jesus disse, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Os 10 mandamentos é amar a Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Se eu não amar o meu irmão, ninguém vai praticar o meu direito. Qual é o direito? É o mandamento. O meu direito é ser amado. É um direito meu. Se você é cristão e você, onde você está, não é amado, é porque eles estão pecando contra você. É um direito. E quando que esse direito acontece na minha vida? Quando eu pratico o direito do outro. Qual é o direito do outro? De ser amado também. Aí fala, pastor, mas tem que amar todo mundo? Tem. Até aquele que queria que ele fosse do outro lado. Mas você tem que amar ele também.
mas você não ama pelas qualidades dele ou pelo defeito dele. Nós o amamos por quê? Pelo amor a Cristo. Quando nós vimos Isaías do 1 ao 6, você só vai ver ele dizendo: ai daquele, ai da prostituta, ai do drogado, ai dos corruptos. Ele só via problema. Aí Isaías 6:9 vai dizer que Deus muda ele de ambiente. Ele está no ambiente, está dizendo todo mundo: ai disso, ai daquilo, ai você, ai você. Aí Deus muda o ambiente dele. E às vezes, para Deus mudar o meio do ambiente, para você entender e compreender como amar os outros, Deus vai te botar num deserto ferrenho. Porque Deus vai fazer com que você sinta na pele do teu próximo aquele que você deveria amar, está sentindo. Aí te bota no deserto. O que Deus fez? Levou de Isaías. Isaías ficou de luto. O rei morreu. Agora ele não está mais com as costas quentes, não tem mais ninguém para bater palma para ele. Quem que vai falar contra o profeta, filho do sobrinho do rei? Ele era sobrinho do rei Uzias. O rei morre, ele fica de luto. E é no momento de luto, mais de desespero, que agora Isaías entra no templo e vai orar ao Senhor. Só que agora ele faz uma oração sincera. Aí quando ele entra, a Bíblia diz que a orla de Deus desce no templo, a fumaça vem, ele tem um êxtase. Ele diz que vê fumaças dentro do templo e a coluna do templo se mexiam e ele vê o trono de Deus. Quando ele está lá em cima do trono de Deus, ele olha para a terra. Só que quando ele olha para a terra, ele já não está vendo a terra como ele via a terra aqui. Ele está vendo a terra no ponto de vista de Deus. Aí ele olha para a terra e fala: a terra está cheia da sua glória. Ou seja, o cara que só via problema, profeta do apontamento, agora está vendo a glória. Porque ele não está vendo mais com os olhos humanos, ele agora está vendo as pessoas com os olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a terra de Deus está cheia da nossa glória. Se isso é verdade, cadê a glória de Deus? É porque a religião nos ensinou a olhar como o homem vê. O reino de Deus é diferente. Onde está a glória de Deus? Está do teu lado. Quando Deus soprou o fôlego de vida, Ele nos deu a sua glória. Então você é a glória. A Bíblia diz que eu e você somos a coroa da sua criação. Então, independente do mal, independente das tuas atitudes, independente da atitude daquele camarada que dá vontade de pegar o martelo e ser correndo atrás, lembre-se, dentro dele ainda tem a glória de Deus. Ele está fazendo por quê? Ele está fazendo porque ele ainda é escravo do pecado. Ele é escravo do diabo, está com a mente autorizada, ele não conhece. Porque o ambiente onde ele nasceu, o ambiente onde ele viveu, o ambiente onde ele está, e aprendeu a viver como os caras da terra. E quem é da terra é corrupto, irmão. Quem é da terra engana, mente, adultera. Só que quem é do céu, ele não vê mais como o homem vê, ele vê como o céu. Então o profeta da destruição agora, ele começa a prestar atenção nos detalhes. Ele olha assim, viu, a terra está cheia da sua glória. Ele olha para o céu e fala: olha, querubim em cima do trono. Ele começa a enxergar o trono, ele olha para baixo, olha o serafim, ele dá detalhes. 6:9, olha, tem 6 asas. Ele começa a ter detalhes do que está acontecendo. Por quê? Porque ele teve paciência. A gente está tão ligado no 220, irmão, que a gente não tem tempo para orar. E a gente quer ter comunhão com Deus com oração de 10 minutos. Ele ficou no tempo, a Bíblia não registra quanto tempo ele ficou lá. Só que depois desse encontro, Isaías muda, porque ele saiu do ambiente de comodismo e foi para o ambiente desafiador. Agora não é mais Isaías que fala em nome de Deus, mas é Deus que usa Isaías como instrumento na terra. Isaías fica conhecido pelos teólogos do mundo inteiro. Depois do nosso amigo Abraão, ele é conhecido como o amigo de Deus que Deus usava para desabafar.
Mas o maior desabafo de Deus foi com Isaías. Certamente Isaías estava deitado, Deus falou assim: acorde, Isaías, fala a Deus, preciso desabafar, cara. Isaías, eu tenho um povo que se chama pelo meu nome, mas não me reconhece, Isaías. Isaías, um animal reconhece seu tratador. O meu povo que eu tirei do Egito, que eu honrei, que eu trouxe até aqui, dei comida, leite e mel, não conseguem reconhecer o Criador que está no céu. Eles não me reconhecem, Isaías. Agora, Isaías, desce lá e fica nu por 3 anos. Porque toda vez que ele olhar para ti, Isaías, e te julgar, você diz: assim como eu estou nu, sem veste, estou com a minha vergonha à mostra, assim é vocês. O coração de vocês, os lábios de vocês estão ligados nos céus, mas o coração está em adultério. Vocês estão nu diante de Deus, porque de dia vocês adoram a Deus, mas de noite vocês se prostituem com Astarote, Baal, Diana. Então, quando você cria uma comunhão com Deus, é um dos 4 pilares. Você tem que ter a doutrina, que é a doutrina da santificação, a doutrina do reino, a doutrina do batismo, o arrependimento, que sem arrependimento não tem batismo do Espírito Santo. É por isso que o povo sofre, irmão. Antigamente fazia 15 dias de campanha, até acontecia até uns 4, 5 anos atrás. Hoje a gente pode fazer 20 dias de campanha, não vai dar nada, porque se o ambiente onde estão pregando não prega arrependimento, não tem batismo do Espírito Santo, porque sem arrependimento não tem batismo. Pedro disse nas primeiras conversões: o que fizemos para ter isso? Ele, primeiro, arrependa-se dos seus pecados, primeiro, crê no Senhor Jesus que ressuscitou dos mortos e seja batizado. Se não houver arrependimento, agora se não pregar arrependimento, não tem como o povo se arrepender também. Então a comunhão é você sair do teu ambiente, de onde você está, e se colocar no lugar de outro. Pastor, mas o outro me feriu, o outro me fez mal. Querido, perdoar não é querer dormir com a pessoa, viver com a pessoa. Lembra de Ló? Deu problema entre os pastores de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Ele disse: olha, não dá para a gente ficar junto, porque nossos pastores estão se brigando. Então tu pega um lado e eu pego o outro. Vamos caminhar. Mas não precisamos perder a comunicação. Depois a Bíblia fala que para onde Ló foi, Ló foi preso, ia ser castigado, e Deus tentou ocultar de Abraão que ia destruir a cidade de Gomorra, e Ló estava em Gomorra. Aí Abraão começa a interceder por Ló: Senhor, se tivesse 10 homens justos naquele lugar lá, tu destruía a cidade. Aí o Senhor dizia: não destruía por causa dos 10. Senhor, desculpa, só mais uma vez, se tivesse 9, e se tivesse 8, ele foi reduzido. Aí ele disse: Senhor, mas se tivesse um justo naquela cidade, tu destruiria a cidade. Olha que terrível a cidade, irmão. Ele disse: não destruiria por causa de mim. Aí ele ganha a chance, pela intercessão de Abraão, o anjo entra lá, tira Ló de Sodoma e manda vir embora. Vocês conhecem a história, que a mulher de Ló vira para trás e ninguém vai estar tradição. Só que eu quero dizer aqui: o que faz uma cidade mal e ser destruída não é o excesso de pessoas más, mas é a falta de justiça. O que faz um bairro ruim não é o excesso de pessoas, mas é a falta de justiça. Porque se tivesse um justo naquele bairro, se tivesse um justo naquela rua, se tivesse um justo no Brasil, o nosso país não estaria como está. São 50 milhões de evangélicos, e olha como está o país. Está faltando um justo. É por isso que Deus conta com você, para que você pratique a justiça. Aleluia! É por isso que há uma promessa: aqueles que amarem, aqueles que me buscarem, eu darei nações por eles. Enquanto a religião que ensina que você tem chamado para subir no culto, Deus está preparado para ti uma nação. Pode ser para você morar. Quem sabe, você pode ser conhecido pela internet. Aleluia! Então a comunhão, para eu ter comunhão com o próximo, eu tenho que ter a comunhão com Deus. Billy Graham orava das 3 às 8 horas da manhã, ganhou mais de 25 milhões de pessoas. John Wesley orava das 5 da manhã às 10 horas da manhã, ganhou mais de 40 milhões de pessoas. Então não é pela forma que você prega
canta, mas é o tempo que você passa com Ele. Você pode fazer oratória, você pode fazer ter canudo de teologia, não interessa. Você pode ser o camarada mais famoso da internet, mas se você não te passar tempo com Ele, você não ganha ninguém. Por que essas pessoas, irmão, você já viu uma pregação brigando? Levanta a mão quem já viu. Irmão, se você assistir, você dorme. É chato. Chata. Só que quando ele fala no final quem quer aceitar Jesus, os estádios descem assim. Eu falo, não acredito que o povo desceu com essa pregação. Por quê? Porque quando você passa tempo demais com Deus, você fala aquilo que Deus falaria, e você age do jeito que Deus agiria, e você carrega uma autoridade sobre você, sobre os teus olhos. Então, quando você passa tempo demais com Deus, é Deus que te influencia, e não é você que quer influenciar Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, a igreja precisa entender o tempo de oração. E olha que o diabo é sujo, irmão, porque quando o diabo inventou a religião, a religiosidade, você vai ver que os cristãos, até chegar no ano 310, eles eram perseguidos, então eles só oravam nas casas. Tanto que o primeiro templo, a primeira igreja levantada foi 4 séculos depois da morte de Cristo. Não tinha evangelho, só tinha sinagogas. Só que daí acontece o que? Um camarada chamado Constantino simpatizou e levantou um templo e disse: olha, vamos parar de perseguir esse povo aí e vamos fazer esse povo virar crente, porque crente faz. Ele percebeu que crente não fazia protesto, crente não murmurava, crente não incomodava, e ele disse assim: e aquele que se converter, para nós aqui, a gente vai dar crédito na praça. Ou seja, quando você virar um crente, né, você ganhava crédito, podia comprar lá na conta do governo lá. Você é cristão, opa! Aí as pessoas começaram aí por causa da religião. Mas por 4 séculos as pessoas oravam a Deus dentro de casa, porque a ordem de Deus de Jesus é essa. Quando quiser falar com o papai, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta diante de ti e fala com o pai em secreto. Então, por 4 séculos não havia sacerdotes, homens, porque o teu filho não faz o que você manda, o filho ele faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Quantas vezes eu ia estudar e me dava uma agonia quando o Lucas tinha idade mais ou menos deles, a Duda, porque eu pegava a Bíblia e botava em cima da mesa, já vinha cada um com uma Bíblia, o pai, vamos ler essa aqui, vamos aqui, e a Sandra falava assim: deixa o pai de você estudar, que eu vou pregar hoje à noite. Eu não sabia que mais tarde eu senti falta disso, mas eles estavam ali. Quando eu lembro de falar: filho, lê uma vez por dia, tá, a Bíblia. Mas se teu filho não vê, não leia, vai ler, não vai. Se teu filho não vê, dobrar o joelho, vai dobrar, não vai. Porque os pais são o espelho do filho. O filho só faz o que o pai fazendo, não o que diz. É por isso que Deus fala: eu não vim por minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim morrer por vocês porque eu amo vocês. Ele literalmente disse isso: eu vim por amor a Ele e vim fazer a vontade dele. Tanto que no Getsemane ele disse: Senhor, Pai, eu vou morrer por eles, porque eu vi o Douglas na cruz. Você não vê as pregações assim? Jesus te viu na cruz, viu nada, irmão. Gente, a oração de Getsemane foi uma oração que não foi respondida. Jesus orou, Deus respondeu: não. Senhor, se puder, afasta esse cálice de mim. Ele não queria morrer, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque quem viu o Filho, viu o Pai. Quem era o Filho, viu o Pai. Então, você precisa entender que a comunhão é isso. E quando as pessoas saíram de suas casas e começaram a ir para o templo, e começaram a fazer serviços no templo, acabou-se o sacerdote. Porque o povo já não orava mais em casa, porque agora tinha tempo para orar. O povo já não buscava mais as madrugadas, porque agora tinha tempo para fazer. O povo tinha muitos trabalhos no templo, tinha as romarias, tinha as indulgências que eles faziam, o famoso cerco de Jericó.
se eu não me engano, é 40 dias. Há muito tempo que eu falo. 40 dias, 24 horas orando. E as pessoas. 40 dias antes da Páscoa. 40 dias antes da Páscoa, ela ficava lá. Às vezes sem comer carne. E faz até hoje, irmão. Você antes de 40 dias da Páscoa, toda a igreja católica abre a igreja e fica 40 dias aberta 24 horas. E o povo fica 24 horas orando. E os crentes vêm para a igreja, 2 horas estão no relógio. Bíblia, não pode, os camaradas lá são muito mais astutos que nós. Então, o reino de Deus, ele não veio para tirar o homem do conforto. O reino de Deus, ele veio para devolver a intimidade do homem com Deus. Jesus não veio para fazer uma nova religião. Os apóstolos não fizeram uma nova religião. É por isso que eu sempre bato na tecla: não existe evangelho na Bíblia. Você não é evangélico. Você, segundo João 12, você é filho de Deus. Você é cristão, não é evangélico. O evangélico faz parte de uma denominação e vive pela regra da denominação, né? As igrejas, né, que nós conhecemos são tradicionais, que têm suas regras. Elas são evangélicas, porque elas não andam segundo a vontade de Deus, elas andam segundo Bíblia e suas regras. É diferente do reino. Quem anda por regra não anda por honra. E o problema é que quando você quebra uma regra, alguém vai apontar o dedo para você. Quem anda por honra não. E quando você quebra uma honra, quando você deixa de honrar, desonra, a pessoa vai fazer aquilo que Paulo disse: uma testemunha, vai lá e repreende-o, mas não perde ele, puxa a orelha dele. Repreender não é deixar de castigo. Repreender é trazer para perto e falar: ô filho, acorda aí, cabeção, está errado. Esse jeito de mim não vai subir, está perdendo tempo. Diferente de falar 3 vezes, está errado. Então, a comunhão, sem comunhão com o próximo, eu não tenho comunhão com Deus. Não adianta eu perder meu tempo. E o que mais tem hoje, irmão, nos últimos dias, é a falta de comunhão na igreja. Você já viu, né? A gente já congregou a igreja grande aqui. Fulano não fala com ciclana porque o pastor trocou, tirou ela da regência, daí botou a outra fulana. Porque rixa por causa de departamento, briga por causa de trabalho, né? Então as pessoas hoje, elas amam mais o trabalho do que o próprio Cristo. Cristo pode faltar na vida dela, mas o cargo dela não. Essa semana eu fui triste, tem um camarada que falou assim para mim: pastor, te juro, Jesus, mano, tenho vontade de pegar o chinelo, só que eu estava ali tênis, a hora ia machucar mais ainda. Pastor, eu preciso de um cargo na igreja. Eu falei: por que, irmão? Porque eu só me filmo com um cargo. Eu falei: miserável, tu está indo atrás. Tu ainda está atrás, né? Do novilho. Lembra do filho pródigo? Tem o da casa e o fora. O da casa chegou, tinha se desviado, voltou, o pai matou um cevado, um novilho para ele. Aí o da casa disse: pai, tu fez a festa para o cara lá, nunca fez uma festa para mim. Aí ele falou logo o cabeção: o que é meu é teu. Tu podia fazer quantos novilhos tu podia matar? Vai lá e mata, como essa desgraça. Esse é o seu problema. O camarada, eu falei: cara, não aprendeu ainda que não é pelo serviço, é por honra. E você não entendeu ainda que quanto mais é dado, mais é cobrado, cara. E tu quer se envolver no negócio da família, você não está formando, você não entendeu nada que eu preguei até agora. Não entendeu? Me deu uma frustração. Oh, Jesus. Você tem que entender que não é pelo que você faz. Deus nunca vai te ajudar pelo que você faz. Deus vai te ajudar pelo que você é. Quem te julga pelo que você faz é o mundo. É por isso que quando o diácono Josimar leu aqui, eu fiz questão de referenciar: ser sal na terra, para que vós mostrarmos a glória de Deus quando vós forem se experimentar, ou quando forem fazer algo que a glória de Deus resplandeça. Veja, não é pelo que nós vestimos ou pelo que nós somos, mas é pelo aquilo que nós fazemos, quando compramos, quando trabalhamos e quando, principalmente, quando você for afrontado. O diabo vai levantar sempre alguém na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, para te afrontar, só para ver quem é você. Ó, viu a irmã, diz que é crente, ó. Irmão, quando o diabo se
Se finge de doido, irmão, nem ouve. E por que não devemos ouvir? Porque a palavra diz em João 5,25: haverá um tempo, e já chegou, que somente os mortos ouvirão a voz de Deus. Ou seja, quando eu estou morto para o mundo, nada mais me ofende. Então, se você ainda está se ofendendo com as coisas da terra, é porque você ainda está vivo. Você precisa morrer. Então, que você morra hoje. Deus vem te matar nessa noite. Enquanto muitos dizem que diminua eu para que ele cresça, não, Deus não quer que você diminua. Porque quem diminui hoje, quando tiver na bonança, quando tiver no sucesso, pode querer se exaltar. Deus não quer. Deus quer que você morra. Ele disse: olha, a semente que não morrer, não dá fruto. Então eu preciso morrer para as minhas vontades, para as minhas razões. Irmão, o que você prefere, ter razão ou ter paz? Ter paz. Então deixa o outro lá com a razão dele e tenha paz. Esse é o segredo da comunhão. Aleluia. Então, e também na oração, como eu acabei de falar agora, a oração ela é essencial, porque a oração ela vai revelar quem você é em Cristo. E quando você conversa com alguém que ora, a atmosfera é diferente, a forma de falar é diferente. Porque, e eu vou dizer uma coisa para você, fizeram um teste, a ciência fez um teste, pegou uma pessoa que orava, e eles colocaram, eu não sei como é que fala o nome do negócio, aquele tubo, e a pessoa entra lá dentro, né? Aí toda vez que a pessoa orava, o copo saía na frente e enchia de sangue. Ou seja, essa parte, para quem não sabe, é a parte central do cérebro das decisões. Toda vez que você vai tomar uma decisão importante, o teu cérebro trabalha com isso aqui. Então as pessoas que oravam na hora. Então toda vez que você for tomar uma decisão, ore primeiro. E quando você dobra o joelho para orar, segundo a ciência, você já decidiu. Você já vai sair dali com uma resposta, já decidido já. Porque quando você dobra o joelho, ou quando você ora, né, a pessoa não estava de joelho, a pessoa estava deitada, né, que hoje o pessoal é rico para tudo, né? Não, tem que orar de joelho. Igual ler a Bíblia, irmão, vamos ficar de pé para rever essa palavra. Tá, em casa tu lê a palavra em pé? Não, em casa tu é deitado. A maior reverência da palavra é quando você pratica ela, não é a forma que você se inclui. Isso é rito, é religiosidade, esquece isso aí. Então, a oração é a chave que move a alavanca, a mão que é a alavanca de Deus. Sem oração, nós não podemos nada. E eles testaram o camarada, além de sair decidido, o camarada fica mais disposto, menos estressado e mais calmo, e se porta melhores em situações de estresse. Isso é ciência falando. Então a oração tem poder. Então a igreja que não ora por Deus, né? Antigamente, e a oração, por isso que eu falei para os irmãos, a gente não tem departamento de oração na igreja, por quê? Porque eu quero pessoa em casa. Você precisa vencer suas batalhas em casa. Tem muita gente subindo um monte, é bom, irmão, a gente também sobe para agradecer lá. É bom, irmão, é gostoso, as pessoas são curadas, é uma bênção. Só que tem muita gente vencendo no monte e perdendo dentro de casa. Ganha um milagre no monte, mas em casa é derrotado. Não consegue ganhar a esposa, não consegue ganhar a esposa, não consegue ganhar o marido, ganhar a filha. Não consegue conquistar as coisas do mundo espiritual. Por quê? Porque é ótimo no templo, é ótimo no monte, mas em casa é um péssimo soldado. Então precisamos começar do início. O início é o quê? Primeiro é na casa, depois é no templo, depois é no monte. Mas primeiro começa na casa. Você tem que ter um altar na tua casa para Deus. Porque se você não tiver um altar na tua casa para Deus, você vai ter um altar para outra coisa. Você vai ter um altarzinho lá para o celular. Porque hoje tem o altar móvel, né? Às vezes está na sala, às vezes está na cama, às vezes está sentado na varanda. Aonde vai levar o altarzinho? Aonde tu passa mais tempo até o altar? Você precisa ter um altar para você. Agora nós vamos entrar no capítulo 3. Vamos ver lá.
tenho 20 minutos, então eu quero ver se consigo pregar até o 12. Capítulo 3, do 1 ao 12 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo na hora 9 da oração. E era trazido um varão, ou seja, um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo ou aleijado, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pedia-lhe que desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos, ou seja, já olhando de longe nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e seus tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conhecia-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, assombrados pelo que acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles um alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Até aqui. Quarta-feira que vem nós continuamos. Então, a primeira coisa aqui, hora nona. A hora nona são as 15 horas. 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. Para você ver que existe uma diferença aqui, né? Pedro e João, eles já tinham experimentado do poder em Atos 2, só que a mentalidade ainda era de religioso. Por quê? Porque a igreja não era para ter nascido em Atos 2. Então por que eles foram para o templo no capítulo 13? Porque eles ainda não tinham entendido que Deus veio para arrancar a religiosidade deles. E eles foram fazer o quê? A religiosidade. Aceitaram Jesus, mas quem voltar para a religião? Vamos lá no templo orar. Só que tinha uma diferença, que agora eles tinham a mente de religioso. Pedrão, você está bom estudando lá dos apóstolos, você vai ver que Pedro demorou para ligar a ficha. Por isso que tem pessoas boas na religião, irmão. Tem pessoas lá que tem o reino de Deus dentro, mas a mente ainda é religiosa. Ela ainda não despertou, porque ela não precisa de tudo aquilo. Apenas o reino é o suficiente. Então, como tradição, eles adoravam 3 vezes ao dia. Foram aqui na hora 3 horas da tarde. E eles chegam lá na porta formosa, que era uma das portas do templo de Jerusalém. A porta era formosa porque ela é feita de bronze e ela imitava o ouro. Então a porta formosa não ficava do lado de dentro, ela ficava do lado de dentro, não do lado de fora, do lado de dentro, tá? E ela dividia o pátio dos homens e das mulheres, porque as mulheres e os homens não oravam junto, porque a religião não deixava. O povo ficava, olhava, os religiosos olhavam Jesus fez um monte de mulher servindo ele, e eles ficavam loucos também. Como pode as mulheres servir? Pensa nos homens bravos quando viu Maria Madalena lavar os pés de Jesus. O republicano falou: se soubesse que ela era, ele nem deixava lavar os pés, porque eles eram extremamente religiosos. Então a porta formosa, ela ficava ali, e junto com as mulheres também era conhecido como o pátio dos gentios. Era exatamente gentios que era. A palavra gentil é para nós somos gentis. Por quê? Porque nós não somos judeus. Então, para o judeu, quem não é judeu é gentil. Então, na porta formosa, aquele homem desde as nascenças, eles colocavam ali, largavam, porque ele estava acostumado
do povo entrar e dar uma esmola, porque a religião, irmão, o que ela não pode resolver, ela te dá uma esmola, ela te dá um jeito, não é assim? Ó, 7 dias da quinta da vitória, aí não deu nada, não, mas vem no domingo. No domingo vai vir um pregador aí que é uma benção, irmão. Ó, não veio aí no domingo, mas vem na quarta. Na quarta vai ser benção, vai vir um pregador total. E nada acontece. Né? E a gente vai ganhando esmola, porque daí o cantor não resolveu todo o problema, mas a cantora convidada cantou aquele hino que é do teu coração, que não adora a Deus, mas adora o homem. Aí você sabe, o hino falou comigo. É claro que falou, o hino foi feito para você. Não foi para adorar a Deus, é um hino inocente. Deixa eu te usar. Para. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. O cara acabou de bater na mulher, chutou o galo, bateu no gato, está no cu e começa a chorar. Aí levanta uma profeta carnuda e vai entregar. Eis que eu estou contigo. É assim? Religião funciona assim. Então, a religião ela sempre vai viver daquilo que o homem te dá. Se você se comportar, eu te levanto um obreiro. Se você se comportar, não falta nem um culto, quem sabe um dia eu te levanto como diabo. Mas tem que ser dizimista. Se não for dizimista, não pode subir no púlpito. Tem que ser dizimista, irmão. É o pedágio. O céu é de graça, mas a igreja é pedágio. Não diz assim. É religiosidade. Quer dizer que a graça de Deus não importa mais. O que importa é quanto o irmão dá. Aí diz, mas se o irmão não contribui, o irmão não tem direito. Irmão, ninguém tinha direito, segundo a palavra, mas estava tudo só a misericórdia, irmão. Só a misericórdia. Dízimo é fé. É fé. Se não tem fé, nem faço. É pela fé. Glória a Deus. Aí, irmãos, eles estão lá, e ele ficava naquela porta. A porta tinha mais ou menos, tinha 9 metros de comprimento e 5 metros de largura. E ele ficava lá. Cada um que passava, dava uma esmolinha. Cada um que passava, dava uma esmolinha. Por quê? Porque a religião, ela tem ouro, tinha prata e tinha bronze. E essa porta veio de Corinto. Foi um judeu chamado Nicanor que deu essa porta, ofertou lá. Cara, cadê? Aí eles, a porta formosa, mas isso era conhecida, porque era bonita. Aí, só que a igreja era rica, só que não tinha levanteiro. Daí olha que ironia. Os religiosos estavam lá rezando, orando. Aí Pedro, com a mentalidade de religioso, mas o reino de Deus estava dentro dele. Isso não sei o que estou falando. Isso está lá em Lucas 17, 20 e 21, depois você em casa. Lucas 17, 20, 21. Jesus mesmo está dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino está dentro de vós. Então o reino de Deus não está no templo, está dentro de mim. Agora está vindo um camarada olhando, né? Chegando na igreja. Agora é uma batalha de titã. Religião versus reino de Deus. A primeira vez que a religião e o reino de Deus vão se encontrar, vai dar ruim, porque tudo aquilo que a religião não consegue controlar, ela expulsa, ela bota em disciplina, ela chama de rebelde, ela denigra a imagem, diz que se rebelou, diz que não é de Deus, porque só eles têm acesso ao céu. Aí Pedro está chegando, e João, e está lá o homem pensa que é mais um religioso, porque a mente é de religioso, a aparência é de religioso, porque ainda estava com a veste de religioso, porque tinha uma veste para poder entrar lá, não podia entrar de qualquer forma. Então ele está chegando para adorar o templo. Aí, primeiro ponto que dá, eles têm mão, dá alguma coisa. Aí João diz assim: olha para nós. Ele chama a responsabilidade para ele. Ele não está dizendo, vamos entrar e fazer uma campanha para ver se Deus vai te abençoar. Não, ele diz, olha para mim. E a Bíblia diz, no verso 6, 7, que tomou
tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e os tornozelos se afirmaram. Qual é a diferença aqui, irmão Fabiano? Primeiro, se fosse a religião, ia chegar assim: Rosa, chega aí, vamos lá, vamos orar, e nada acontecia. Também, Rosa, não teve fé? O pé da Rosa está em pecado, não está em pecado. Você já viu? Se alguém fica doido, não fez alguma coisa, não pode, não está em pecado. Olha quanta coisa ruim que você viu. Não, ele não está pecado, só pode, porque é igual roupa, irmão. No deserto, o sobrenatural, a roupa crescia junto. A religião, como não faz crescer, ela remenda. Não deu certo? Não, vamos fazer outro. Ele vai chamar lá o príncipe das galáxias. A gente vai vir e vai curar. Porque a religião sempre depende de alguém, de um agente para fazer. Reino de Deus não. Olha que interessante. Não foi assim que a gente aprendeu? Você tem que ter. Quem tem que ter para ser curado? Fé, né, irmão? Sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso que a religião diz para você. Aquele homem tinha fé, sim ou não? Ninguém arrisca, né? Não tinha, irmão. O homem nem sabia quem era Jesus, nunca viu Jesus. O homem só vai saber quem é Jesus do verso 11 para baixo, depois vocês vão em casa. Ele não sabia quem era Jesus, nunca viu Jesus. A Bíblia diz que Pedro olhou assim e falou: olha, segundo, olha para mim, eu não tenho ouro nem prata igual eles, mas eu tenho, levantei, anda. Tu não vai levantar? Peraí, não é pela tua fé, é pela minha. Ele levanta, e a Bíblia diz que o homem ficou curado. Quando a religião diz assim: olha, você tem que crer. Quando Jesus fala assim: olha, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, vocês farão um homem maior que mim. Vocês falam para essa montanha: sai daqui, vai para lá, e ela vai te obedecer. Ele não está dizendo: olha, você vai falar para a montanha daqui para lá, e se a montanha tiver fé, vai te obedecer. Não. Quem é o agente do milagre? A montanha ou eu? É você, cara. É por isso que você tem que entender quem você é em Cristo, para você não ficar terceirizando o serviço. Irmão, se você souber quem você é em Cristo, você nunca mais faz campanha para nada. Até porque bênção não é uma coisa que se ganha. Bênção é o ambiente que você entra. Mas isso é assunto para outro dia. Aleluia. Eu posso dar a mão para vocês hoje. Aleluia. Então, quando Pedro estende a mão, ele é que cura. Por quê? Porque quem tem o reino de Deus é capaz de coisas sobrenaturais. Glória a Deus. Aquele homem só descobre quem é Jesus porque Pedro nem prega Jesus para ele, só fala em nome de Jesus Nazareno. Anda. Ele levantou. E olha que interessante, o homem veio para casa, o que ele fez? Ele seguiu Pedro. Porque entenda o desenho. Ele levanta o homem e não fala assim: olha, siga meus bons. Não. Pedro cura o homem e larga ele e vai para dentro do templo. Quando ele entra no templo, o homem olha para Pedro, João, olha para casa. Pedro e João olha para casa. Eu vou com eles. E o homem entrou pulando, irmão. Agora toda pessoa tem o reino de Deus lá. E entra dentro da religião. Tá ruim. Por quê? Porque lá na religião tem rito. Levanta, senta, Rebeca, palavra. Momento de oração. Aí o povo está tudo lá orando, porque judeu ora assim, né? E amarra o para aqui, do lado, na gente para vocês. A caixinha, o versículo do orar do lado esquerdo, amarra até o coração para dizer que a palavra está no coração. Lembra disso aí? De lábios vocês que oram, mas o coração está longe de mim. Ou bota na testa, amarra na testa a caixinha, o circulinho da Torá para dizer que está na cabeça. E eles ficam assim, ó. Yeshua, fazendo rito. Romão, pensa na cena, os caras tudo em silêncio, fazendo isso aí. Entra um doido lá. Glória, aleluia.
Aí o povo vai dizer: verdade, foi vocês? Eles: todo mundo falou: foi vocês, foi vocês. Eles falaram: vocês estão preocupados? Estão pasmos? Estão achando que foi nós? Não foi nós. Aí Pedro começa a pregar. Não, Pedro dá uma pregação ali que se eles falam: vocês vão ter 4, que negócio deu um. Porque o evangelho, independente de onde você está, tem que ser mesmo. Qual é o evangelho verdadeiro? Arrependa-se, volta para Cristo, ou conheça a Cristo. Não é assim: vai lá fazer uma visita, quem sabe Deus dá uma benção. O cara está podre, está morrendo, o cara não se tudo caiado, ele fala com carinho, né? Vai lá, ver se Deus fala contigo. Não se arrependa, vai dar ruim para você. Fala a verdade, doa quem doer. Então, mas a Bíblia diz que nos últimos dias houve muito que vocês veriam, mas quem ama fala a verdade. Tadinho dele, vamos deixar assim, e ele vai para o inferno e diz que amava o irmão. Não, irmão, tem que confrontar. Se você não confrontar alguém hoje na verdade, quando este homem for para o inferno, com certeza você está lá com ele. Quem vai pregar para você vai ser ele: cara, porque não pregou a verdade. É que eu não queria te magoar, você não sai da igreja. Cara, agora estamos nós dois aqui. Se tu pregasse a verdade, poderia ter saído, mas quem sabe poderia também ficar. Eu e você estaria no céu. Olha no meu Pai. Então nós temos que pregar a verdade. Então, irmãos, os religiosos começam, chamam Pedro e falam: vamos lá no Pedro de Salomão. Algumas tradições está escrito pórtico, ao Pedro do pórtico, né? O Pedro do pórtico era uma cobertura que ficava no meio do pátio. Sabe a garagem? Né? Lembra aí a garagem da a nossa? É só um puxadinho, né, irmão? E 4 colunas. Isso é um Pedro. Tem um Pedro de Salomão na tua casa. Você pode ficar imaginando. Então, né, eu tenho na minha lá, tem 4 colunas. Quando alguém perguntar para ter a tua garagem, não, aprende na porta, é o Pedro de Salomão. Ou ponto. Era no meio, eles fizeram só uma cobertura com 4 colunas. Então, quando eles tinham alguma decisão para tomar, ou julgar alguém, eles iam lá para esse porta. Jesus já passou por lá algumas vezes. João 10, 23, anota aí, no solitário. Jesus e os discípulos já passaram nesse porte algumas vezes. E Atos 5, 12 também passaram por lá. Então, eles vão lá no Pedro, no porte de Salomão, e agora eles começam a ser questionados. E por que eles estão sendo questionados? Porque tudo aquilo que a religião, querido, ela não entende, ela vai expulsar. Ela vai contra. Lembra que eu falei aqui do tijolo e da pedra? Né? Jesus disse: Pedro, em ti fundarei a minha igreja, porque tu és pedra. A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. Nós não somos tijolo. Pedra é uma diferente da outra. Pedra tem um é sanguíneo, o outro já é mais calmo. E as pedras, cada um tem a sua formação. Tijolo, a primeira, é formada pelo homem, não é formada por Deus. Tijolo pega a obra-prima, que foi Deus quem fez, coloca na religião e faz do cara uma pessoa bitolada, quadrada. Todo mundo igual. Aí quando chega alguém diferente, chegou uma pedra em nosso meio, vamos fazer o discipulado para pedra igual. É por isso que você ouve bastante. Você vai passar pela olaria de Jeová, mas a olaria de Jeová faz vaso, nunca fez tijolo. Aleluia! Você é pedra. É por isso que quando os tijolos passam por vocês, não te cumprimentam mais, porque perdoa, não é mais igual, não anda mais igual, não fala mais igual. Tijolo só anda com tijolo. Você nunca vai ver uma pedra no meio do tijolo. Até porque, se você pegar um tijolo na altura e jogar no chão, ele quebra. Dá o primeiro deserto, ele se desvia, não aguenta. A pedra pode jogar no poste, dependendo da matéria-prima que está dentro dela, não quebra nunca. Fica lascada, porque as cicatrizes fazem parte. Aleluia! A diferença do reino e da religião, irmão, até na perseguição. Na perseguição, quando eles iam pregar
e eles eram pegos, e eles eram chicoteados, eles eram espancados, eles voltavam para a igreja alegre, eles diziam: olha aqui. Aí eu dizia: mas olha, tem mais que tu. Para eles era uma honra, porque estava se cumprindo, porque ele diz: olha, o mundo primeiro vos odeia, porque primeiro me odiou, e por causa do meu nome, vão cuspir vocês, vão perseguir vocês. Então, quando isso acontecia, eles entendiam: eu estou no caminho certo. Agora pega um tijolo. Não vou para a igreja, porque não me chamou para cantar. O pastor passou para mim e não deu paz no segundo. A irmã falou mal da minha voz. Os irmãos olharam para a minha roupa. Tijolo, irmão. Irmão, tijolo, vem cá. Pô, quebrou. Vai ter como, né? Nem volta aqui, nem volta lá. Lá não daria mais, porque daí a religião descarta e bota o tijolo em outro lugar. Pedra, tu não acha outro igual. Pedra, tu não acha outro igual. Vai no rio outra vez que tu acha igual outra. Porque para o mundo você é substituído. Saiu a religião é assim, irmão. Saiu um tijolo, amanhã eles não lembram nem do teu nome. Porque já botaram outro tijolo mais bonito. Uma pedra, se tu perder uma pedra que você usava, por causa do formato dela, você perdeu aquele trabalho, você não encontra. Você pode até substituir com outra, mas não vai ser igual. Não tem a mesma forma, não tem o mesmo peso, é totalmente diferente. Enquanto o tijolo murmura, é porque diz que foi o diabo que se levantou, a pedra glorifica. Enquanto os tijolos estão dentro da igreja dizendo: olha, baixa a bola aí, mano, se povo parar de adorar aí, mano, nós estamos olhando para Deus. Eu digo: se vocês não me adorarem, os filhos não me adorarem, as pedras me louvarão. Aleluia. Seja você pedra, seja você, que você venha viver o reino de Deus, não venha viver o reino dos homens. Hoje, infelizmente, por causa de um sinal que vem antes do arrebatamento, que é a apostasia, a Bíblia diz que antes de vir o arrebatamento aconteceria o último sinal, a apostasia da fé. Então, hoje, esses dias eu estava vendo, até comentei na descida do monte lá, eu vi um cara campeão de apostasia. O cara falou: Espírito que me rege. Ele botou uma coisa da mulher: Espírito que me rege. Anjo Rafael, nem existe anjo Rafael na Bíblia, mas ele inventou na hora. Anjo Rafael, venha espírito da enfermidade, venha curar essa mulher. Nem com Jesus mais. O meu cara bateu todas as heresias possíveis num vídeo de 5 minutos. Outro também, camarada, a igreja cheia. Aí o cara pegou um óleo, lavou a cabeça, se jogou no chão. Aí o tecladista fazendo um fundo musical, sensacionalismo na igreja. Agora eu entro no reino espiritual. Eu repreendo a potestade. Irmão, lê a Bíblia. Quantas pessoas tu encontrou na Bíblia expulsando a potestade? Não tem, não. Ninguém expulsou a potestade. Legião? Só Jesus. Potestade? Não. A potestade, a Bíblia diz que o diabo desceu, a potestade veio pegar o corpo de Moisés. O próprio anjo do Senhor disse assim: que o Senhor te repreenda. Nem o anjo quis tocar, irmão. Agora, o Zé Ruela. Eu repreendo, coitado, não tem nem noção do Bíblia. Se soubesse que é uma potestade, irmão, a potestade ela domina um país inteiro. Se você acha uma legião de demônios, são 1000 demônios dentro de uma pessoa, a potestade ela cuida de uma legião do país inteiro. Norte, sul, oeste, leste, cada um é dominado por uma potestade. Sabia? Um homem. Não, nem Jesus repreendeu a potestade, deixou isso para Deus. Repreendeu a legião que estava governando. Até quando vou estar com vocês? Vamos jejuar aí, porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. A potestade não, nem Paulo, ninguém expulsou. Aí o cara me perguntou: olha, essa potestade não, cara.
Outro dia está vendo, porque o diabo não passa no carçado pelo sargento. Cuida, esses caras não sabem. Você não vê Jesus e nem os apóstolos instigar demônio, confrontar demônio. Você não vê. Você vê confrontar na salvação. Ó, o caminho é só um, a confrontar, fazer desafio. Vamos fazer um debate lá fora. Deus te chamou para pregar a palavra. Guarda isso no teu coração. Toda vez que você desviar o foco da tua fé, tu perde a cabeça. Qual que a prova? Qual era o chamado de João Batista? Preparar o quê? O caminho para Jesus. Jesus chegou. O que era para ele fazer? Ser o primeiro discípulo de Jesus. Jesus chegou, ele veio preparar o caminho. Os discípulos de João Batista entenderam, falaram. Aí Jesus veio e se batizou, Deus falou. Aí Jesus saiu da água. João Batista era para sair da água e acompanhar Jesus. Ele ficou ali batizando o povo. Os discípulos olharam para João Batista, olharam para Jesus indo embora. Ele falou: e agora? Vamos com quem? Aí João Batista, cabeção: não, vai. Era para ele, mas ele não quis largar a mão do ministério. Aí a Bíblia vai revelar o porquê. Porque João Batista batizou, mas ouviu, mas nem ainda não creu. Porque daí ele está preso. Aí ele chama o discípulo e pergunta se ele vai lá e pergunta se Jesus mesmo é aquele. Porque se você não lembra, João Batista é filho de Isabel, a prima de Maria. Os dois, João Batista e Jesus eram primos. Segundo, assim, posso dizer. Eu acho que por causa do parentesco, porque os santos de casa não tem honra. Deus falou e ele convidou, irmão. Aí ele está lá preso. E por que ele está preso? Qual que era o chamado? Preparar o caminho, seguir Jesus. Quando ele perdeu o foco, em vez de ele parar, Jesus já veio, não precisou mais preparar o caminho, ele foi apontar o pecado dos outros. Um dia ele veio Herodes na janela: ei, para de sair para a mulher do teu irmão. Falei: Deus te deu o dom para você pregar o caminho, não para ser fofoqueiro. Perdeu a cabeça por causa da língua, irmão. Se ele tivesse sentido de seguir Jesus, seria o primeiro discípulo. Pensa, não. Então, toda vez que você parar o teu chamado, o que Deus te chamou para fazer o que Ele não mandou, você pode perder a cabeça. O ministério pode durar 3 anos e ser servido numa bandeja de prata. Amém? Vamos orar, se levantamos. Glória a Deus. Vamos orar, querido. Eu oro para que Deus venha despertar em você uma paixão por Ele que você não tenha sentido em lugar nenhum. Eu oro para que Deus venha tocar em você de uma forma que você venha ter experiências com Deus tremendo. Que esse estudo de Atos Apóstolos venha te despertar a igreja primitiva, a igreja verdadeira, que não se move pela campanha, mas se move pelo que Deus fez por nós. Quando eu não preciso me posicionar pela ordem de alguém, mas quando eu ver a situação, eu mesmo já me posiciono. Fala: não, pode deixar comigo. Não, peraí, vou ligar para o pastor. Se encontrar um endemoniado na rua, peraí, vou ligar para o pastor Fabiano. Foi, irmão, se você encontrar o demônio, ele é tempo, não posso. Te vira. Deus mostrou para você. Ah, pastor, eu estou aqui na casa de fulano, o demônio pegou. Parabéns, escola de milagre. Vai ser o primeiro dia que vai expulsar alguém. Cuidado, seja feliz. Só me manda depois o recado que deu certo. Você encontrou, é teu. Senão Deus tinha mandado na minha porta. Simples. Porque nós temos mania de terceirizar o serviço. Eu não entendo, não. Tem uns crentes que estão no culto, roda, glória a Deus. Aí quando o demônio faz um cartão de misericórdia, pastor, ali, ó, né? Se apareceu, é teu. Quantas vezes eu estava no culto, irmão, aqui, ó, quietinho, olhando, e o pregador lá. Aí o pregador desce. Aí o demônio se manifesta e está assim, ó, glória, aleluia, pastor, desce lá. Eu falo: eu não, quem está com o microfone na mão, é você que vira. Vamos lá, igreja, suado. Você viu tudo isso só acontecer ali. Não, cansei de passar por isso. Você tem que saber quem você é em Cristo.
Pastor, mas a minha vida espiritual está assim. Então conserta ela e não deixa furo, para que Deus venha te honrar. Aleluia. Fecha teus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor, que esteve aqui conosco nesta noite. Senhor, que tu venha despertar em nós o reino de Deus, que nós viemos parar de procurar no púlpito ou em pessoas aquilo que já está em nós, Senhor. Desperta na tua filha, desperta no teu filho na madrugada, em nome de Jesus. Levanta este homem, levanta esta mulher, Senhor, nesta nação, levanta nesse bairro, Senhor, levanta ele e ela no trabalho, na sua casa, na sua empresa, aonde ele colocar a ponta dos teus pés, Senhor, a mesma fé, a mesma graça, a mesma misericórdia que estava na vida de Pedro também está na nossa, Senhor, porque também somos teus discípulos, também te confessamos como nosso Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, toda potestade, todo espírito de medo, todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, tudo aquilo que vem atrapalhar o crescer e o amadurecer da tua filha e do teu filho nesta noite, nós repreendemos e nós expulsamos como igreja, em nome de Jesus, o Nazareno. É o que nós te pedimos. Amém. Estenda tuas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Santo Espírito seja convosco. A igreja diz: se Deus é por nós,